Ok, boa noite pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula de gestão de produção. Hoje com o tema a evolução nos sistemas de produção, né, e as novas práticas. A gente vai falar um pouquinho sobre produção enxuta, né, a famosa Lean Manufacturing, tá? Então, no contexto, né, desse tema, hoje a flexibilidade dentro das empresas, ela é uma variável muito importante, né, na questão de você conseguir flexibilizar aí ao máximo a sua produção, né? Então, isso a gente observa que na prática é uma grande dificuldade a gente alinhar aí processos, né, de modo eficiente e também de uma maneira estratégica que seja viável, né? Porque existe aí uma grande pressão do mercado em agregar valor aos produtos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é agregar valor ao produto. Só um instante que o pessoal está começando a entrar agora. Tá? Então, e um ponto crucial nesse processo todo é a questão de você adequar essa flexibilidade de produção, você agregar valor ao produto para o cliente e ainda tendo que se preocupar com a questão de redução de custos e a eliminação de desperdício nesse processo produtivo. Então, você melhorar o atendimento, né? As necessidades do cliente, né? Procurando atingir aquilo que o cliente espera, com flexibilização da produção e ainda com redução dos tempos, né? Com melhoria contínua, redução de custo, eliminar desperdício, né? E agregar valor. Esses são os preceitos, né? Os conceitos básicos para uma das metodologias mais comentadas e utilizadas hoje, né, colocadas em prática dentro das empresas e também no mundo acadêmico, que é o assunto manufatura enxuta, né, ou a produção enxuta. Então a gente vai entender um pouquinho hoje o que trata, né, a produção enxuta, quais são os conceitos envolvidos, quais são as vantagens que esse tipo de sistemática traz para as organizações. Então vamos lá, o que vem a ser essa metodologia, né, produção enxuta, né? O que é isso, né? Então essa é uma filosofia, ela não é um conhecimento, né? Ela é uma filosofia que ela agrega valor aos produtos através da eliminação dos desperdícios que existem dentro das organizações, né? Então o termo Lean teve sua primeira menção através do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Então, quem tiver a oportunidade de ler, existem alguns vídeos aí no YouTube, na internet, falando um pouquinho sobre esse livro, é bastante interessante, tá? Onde a gente consegue ver muito bem esse conceito aplicado aí, principalmente aí na indústria automobilística, né? A gente tem até aí principalmente na Toyota, né, nessa indústria japonesa, que aplicou muito bem esse conceito, adaptado, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, adaptado, né, do modelo Fordismo, né, ela conseguiu dar uma incrementada e fez muito sentido para ela, né, no contexto que ela vivia na época, tá? Então, basicamente aí a questão da produção enxuta é você eliminar os desperdícios que existem dentro da empresa. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o que são desperdícios, quais são os tipos de desperdícios e o que a gente pode fazer para eliminar, né? Utilizando aí algumas ferramentas que hoje a literatura nos dá.
para que a gente consiga realmente focar aí a maior parte do tempo em ser produtivo, tá? E não fazer atividades que não agregam valor nenhum ao produto e principalmente para o cliente. Então, o pensamento enxuto é uma filosofia operacional, né, de negócios, de forma a criar valor. Então, realizar essas tarefas sem interrupção, isso é outro ponto importante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que em alguns processos existem várias paradas produtivas, vários pontos que o produto ele para, né, na linha de produção. E esse é um dos conceitos que o Lean Manufacturing procura trazer. É uma produção contínua, sem interrupção. Tá? Então, toda vez que alguém solicita e realizá-las de forma cada vez mais eficaz, ou seja, fazer cada vez mais, com cada vez menos esforço das pessoas, menos equipamentos, máquinas, menos tempo, tá, de produção, utilizando aí o layout, a gente já falou um pouquinho sobre ele, com menos espaço e ao mesmo tempo se aproximar cada vez mais para oferecer para os clientes exatamente o que eles desejam e principalmente no tempo que foi acertado ou no tempo correto para o cliente. Tudo isso não deixando de olhar o principal objetivo do pensamento Lean, né? Do pensamento enxuto, que é os desperdícios, tá? Ou seja, a gente tem que eliminar o desperdício e não eliminar os empregos, beleza? Só que essa busca, ela não é tão fácil, né? Parece simples a gente falando, né? Eliminar desperdício, produzir com menos custo, né? Mais rapidez, entregar para o cliente o que ele deseja, o que ele quer, no tempo que ele precisa, mas não é tão simples assim, tá? Mas a gente consegue fazer. Então, ou seja, a busca por produções mais enxutas, ela sempre foi aí o objetivo e desejo, né, das empresas e das pessoas que estão gerenciando a organização. Espera só um instante que eu vou aceitar mais um pessoal aqui. Tá? Então, a gente pode citar, tinha falado anteriormente, como exemplo do Henry Ford, né? Ele possibilitou aí, na época dele, a produção em massa, né? Uma produção em grande escala. Então, ele obteve aí um percentual elevado de produção por trabalhador, porque ele otimizou processos, né? E aí ele conseguiu disponibilizar os produtos com preços mais acessíveis no mercado. Então, ou seja, ele conseguiu aí, com essa produção, esse conceito que ele aplicou na produção dele, ele conseguiu aí uma economia em escala, tá? Já no caso das empresas japonesas, mais especificamente aí a Toyota, eles adaptaram, né? Como eu falei, eles adaptaram o sistema produtivo a uma realidade que o Japão passava na época de pós-guerras, né? Onde o país tinha sido devastado e existiam poucos recursos. Então, era assim, imprescindível, né? De fundamental importância. Deixa eu voltar aqui. A redução aí. Eu acabei passando demais aqui. Então, era de fundamental importância a redução dos desperdícios, tá? Porque o Japão vinha de uma pós-guerras, os recursos eram escassos, né? O país estava aí devastado, então, quanto mais você conseguisse produzir sem desperdício, tá? Até porque não tinha muito por onde você tirar recurso. Então, forçosamente, você teria que fazer algum sistema para você eliminar ao máximo os desperdícios. E com isso, trazendo aí um excelente resultado, né? E esse conceito ele é referenciado até os dias de hoje. Tanto é que a gente está falando dele nesse exato instante.
Só um momento que está entrando mais gente aqui. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho quais são os principais fundamentos, né, os princípios, né, fundamentais aí da filosofia Lean. São cinco princípios, tá? O primeiro é o valor, e a gente vai ver em mais detalhes um a um, tá? O valor, o fluxo da cadeia de valor, a cadeia de valor, a produção puxada e a busca da perfeição, tá? Então, o primeiro é valor. Então, você tem que identificar o valor do ponto de vista do cliente. Então, ou seja, o que é importante para o cliente, né? O que ele vê, o que ele olha no teu produto, que ele dá valor ao teu produto, ele quer ter o seu produto, ele recomenda para outras pessoas. Então, as empresas, né, que conseguem transmitir isso para o cliente através do seu produto, certamente são empresas aí fadadas ao sucesso, tá? E a filosofia Lean, ela auxilia na criação, né, desse valor do produto para o cliente. Um outro ponto é o fluxo de valor, né? O que é isso, né? É você procurar identificar dentro do teu processo aí, entender onde o que realmente agrega valor em cada etapa, em cada processo que você faz, tá? Então, desde que você entra aqui com, né, a tua matéria-prima nesse ponto, e você vai passando por cada área produtiva, até você no final ter um produto acabado, você tem que identificar aqui quais são os pontos de desperdícios que existe aqui em cada processo dele, tá? Então, ou seja, a partir do momento que você começa a conhecer de forma detalhada, processo a processo, tá? Dentro da tua empresa, o que faz, o que não faz, qual é o próximo passo, se de um processo para o outro perde-se algum tempo, se existe algum retrabalho. Então, o fluxo de valor é uma ferramenta que ele te dá essa possibilidade de você entender totalmente o teu processo e aí sim identificar dentro dele quais são aí as etapas ou quais são os processos que realmente agrega valor e os que não agregam, né? E procurar eliminá-los no decorrer do tempo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fluxo de valor mais adiante, tá? Ele é uma das ferramentas, né? Também é uma ferramenta para você implementar aí o Lean Manufacturing. O terceiro é o fluxo contínuo. Então, ou seja, você tem que estabelecer aí um fluxo de informações ou materiais contínuo, ou seja, que ele não pare, né? Toda vez que você tem uma parada dentro da linha de produção, por algum processo ou outro, isso demanda desperdício, principalmente de tempo e também atividades, né? São atividades que não agregam valor. Então, a gente trouxe aqui no exemplo para vocês, um típico fluxo funcional, né? Então, é o tradicional. Eu tenho aqui, onde os trabalhadores eles estão separados, né, em postos de trabalhos. Então, veja, nós estamos aqui fabricando um produto, eu tenho a matéria-prima, eu vou fazendo o produto, em algum momento eu vou fazendo um pequeno estoque aqui desse produto, né? E aí eu pego esse produto, passo aqui para uma área seguinte, onde eu tenho, né, outro trabalhador exercendo uma função também, pegando aqui, né, agora não é matéria-prima, já é o que esse outro aqui produziu, produz uma parte do componente do produto, gera mais um pouco de estoque aqui, um inventário, e depois ele passa para esse terceiro colaborador, que aí sim, ele
finaliza aqui o produto acabado. Então, veja, eu tenho aqui 3 etapas, né, 3 processos que eles são separados, né? Essa barreira, ela pode ser física, pode ser uma sala, pode ser um outro departamento. Então, assim, independente do tipo de barreira, existe aqui uma barreira entre esses fluxos. Quando a gente fala aí de estabelecer um fluxo contínuo dessas informações, no caso aqui, materiais, a gente fala de eliminar esses postos aqui e fazer uma barreira, na verdade, tirar essa barreira para que o fluxo seja contínuo. Então, ou seja, aqui eu tenho material, minha matéria-prima, onde eu começo a produzir, faço um pedaço da operação, o outro operador, né, faz o sequenciamento desse produto, e o final aqui, ele tem o produto acabado. Veja, eu eliminei aqui a questão do estoque parado, esperando eu encher aqui para eu mandar para o outro lado. Eu não preciso no fluxo contínuo. À medida que eu vou fazendo, faço uma peça, já passo para esse. Ele faz uma peça e já... Veja que aqui eu tenho acúmulo, né, de produtos e materiais, né, e subcomponentes, e aqui não. Aqui, a cada um, eu termino e passo para o seguinte, termino e passo para o seguinte. Não existe acúmulo de material aqui, tá? Então, o meu fluxo aqui, ele é contínuo, beleza? O outro ponto, né, é a questão do sistema puxado. Isso aqui é muito interessante, principalmente aí para logística também, né? Mais linkado aí com o sistema de produção, que é fazer somente aquilo que é solicitado pelo cliente. Então, ou seja, os produtos são produzidos somente quando necessários. Então, ou seja, a minha produção, ela só começa a rodar, né, todo o meu processo de alimentar a linha de produção, de produzir o produto e tal, quando, a partir do momento que eu tenho um pedido do cliente. Tá? Então, isso se chama demanda puxada, sistema puxado. Eu só começo a produzir se realmente eu tenho um pedido. Né? Fazendo um parênteses aqui, a gente tem o outro sistema empurrado, ele não é tópico aqui da gente abordar, mas é interessante que vocês entendam essa diferença. Do sistema puxado, que é esse que eu acabei de falar, que é conforme entra o pedido, eu starto a minha produção, eu faço a minha produção rodar, e o sistema empurrado, que é aquele onde eu não tenho pedido, então eu produzo, isso fica no meu estoque e eu procuro vender no mercado. Então veja, existe uma grande diferença nessas duas atividades, porque se eu produzo, deixo no meu estoque e espero vender, pode ser que essa venda não aconteça. Em algum momento, esse estoque ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar ultrapassado, dependendo do produto que é produzido, tá? Então, esse é um outro pilar aqui da produção puxada. Então, tem pedido, eu produzo. Não tem pedido, tá? Eu não produzo para estoque, não produzo para tentar vender, tá? Eu só produzo realmente o que já está em pedido. E o outro ponto é a questão da busca pela perfeição. Pessoal, eu acho que deve ter algum microfone aberto aí. Se alguém tiver com o microfone aberto aí, por favor, fecha pra gente aí. Então, vamos lá. Tá, um outro ponto é a busca da perfeição. Então, seja, melhorar, melhorar, melhorar e melhorar sempre. E quando chegar aqui, se reinventar e melhorar de novo, tá? Aqui tá escrito errado aqui, né? Mas o que acontece aqui, né? Vocês, né, assumem riscos com naturalidade ou indignação? Então imagine que você tem uma produção e que em algum momento alguma coisa saiu errado.
né? Ou teve um desperdício muito grande, né? Imagine aí o pessoal que trabalha produzindo algum tipo de peça, né? Em torno mecânico e tal. Imagine você matar um monte de peça, né? Ou fazer algo que você inutilize aquela produção, né? Aquele produto. Então, como é que vocês encaram isso? Com naturalidade ou com indignação, tá? Então, a resposta correta aqui é indignação. Você não pode aceitar. Você tem que sempre buscar a perfeição, tá? Tá melhorando sempre o processo, seu produto, tá? Então, esses são aí os princípios, né? Da cultura Lean, né? Os fundamentais, tá? Então eu falei muito para vocês aí da palavra valor, né? Valor para o cliente, tá? Mas o que é esse valor? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um slide aqui e eu queria escutar aí algumas observações de vocês, o que vocês entendem, o que vocês acham que é valor para o cliente. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que vocês entendem desse conceito, valor para o cliente. Quem se arrisca? Pessoal, fala um só, por favor. Todo mundo assim eu não consigo entender. Puxa vida, ninguém vai se arriscar a falar? Beleza, então vamos lá. Então, quando a gente fala, né, o que é valor? Então, quando a gente fala dentro da filosofia, né, do Lean Manufacturing, isso não está ligado, não está se referindo a valor financeiro, tá? São valores sobre a visão, sobre o olhar do cliente, tá? Então, e esses valores, em algumas vezes, são especificações que podem estar implícitas ou explícitas, né, que o cliente faz. Então, por exemplo, menor custo, menor prazo de entrega, pontualidade, qualidade, estética do produto, diversidade de modelo, ergonomia do produto, dependendo da que tipo de produto. Então, ou seja, o valor é o grau de benefício que é obtido com o resultado da sua utilização e de experiências vividas como um produto. Vocês já passaram por uma experiência de comprar algum produto, seja ele qualquer, e falar bem daquele produto para outra pessoa, de graça, sem ninguém pedir para vocês falar bem do produto. Então, você comprou o produto, a partir da tua experiência que você viveu com aquele produto, ele te agradou, seja na questão de custo, ou porque o cara te entregou no prazo que você quis, a qualidade do produto é excelente, a estética do produto, ele realmente cumpriu e até superou as suas expectativas, tá? Então, isso é você gerar valor em um produto na ótica, né, pela visão do cliente, né, que você acabou satisfazendo plenamente a necessidade do cliente e às vezes até surpreendeu com benefícios que o cliente nem imaginava que aquele produto pudesse trazer. A gente faz um parênteses aqui, por exemplo, quando a gente fala em produtos da Apple, né? Então, um dos valores que o produto gera para os clientes é a questão, né, de ser um produto confiável, né, de ser um produto que de ótima qualidade, de durabilidade. Então, isso é gerar valor para o cliente, tá? Então, ou seja, isso não é fácil para as organizações, para as empresas criarem. Então, só que né, elas buscam criar e entregar os valores para todas as partes interessadas, né? Só um instantinho que está chegando mais gente aqui. Tá? Então, isso requer aí um balanceamento, né, do valor e da percepção dos clientes, dos acionistas, da força de trabalho. Então,
a empresa, ela gera vários tipos de valores, né, para as partes interessadas, não só para os clientes, tá? Então, clientes sim, acionistas, as pessoas que trabalham e principalmente da sociedade. Então, a busca constante por agregar valor, ela é grande, tá? Não é só na visão para o cliente, mas também no caso aqui das organizações, existe toda aí uma rede que está aí interessada em conseguir ver esse valor das organizações. E a gente vai falar aqui sobre duas palavrinhas, né, que são valor, que a gente acabou de falar, e entender aqui um pouquinho do desperdício, tá? Então, por que valor e desperdício? Porque é o objetivo, é o foco do Lean Manufacturing, tá? É agregar valor e eliminar o desperdício. Então, a gente entender um pouquinho o que é valor na ótica do cliente e vamos entender agora um pouco o que é o desperdício, tá? O desperdício, ele toda, né, e qualquer recurso ou atividade que se gasta para fazer um produto além do necessário, ou fazer, né, um produto ou atividade, né, além do necessário. Então, se eu preciso de, sei lá, 1 litro de água para fazer 1 litro de suco, né? Uma continha básica. Por que eu vou colocar 1 litro e 200 ml? Não, eu só preciso de 1 litro, tá? E às vezes esse tipo de desperdício é muito mais comum nas empresas do que se imagina. Ah, eu preciso de 1 metro de cabo para fazer tal produto. Ah, mas corta aí 1 metro e 10 centímetros, né? Para dar uma folguinha aí e tal. A gente vê muito isso nas empresas que fabricam alguma coisa. E esse tipo de desperdício, às vezes, ele é colocado por conta, né? Assim, à toa, né? Ou pelo vício, né? Dos trabalhadores. As pessoas acabam colocando aí uma folguinha a mais, e não precisa, né? Se já existe um projeto, já existe algo dizendo que aquele produto é feito com tais componentes. Então, por que colocar um pouquinho a mais? Mas isso acaba acontecendo, tá? É só um exemplo aí do que seria um desperdício, tá? Então, ou seja, falando em materiais, mas o desperdício ele não é só de material, ele é de tempo, energia, mão de obra, tá? Então, ele trata-se de um gasto extra, e todo gasto que é extra, ele acaba aí aumentando os custos do produto e, principalmente, sem trazer nenhum tipo de melhoria ou não gera nenhum valor para o cliente. É tudo custo que você gasta por conta do desperdício. É diferente de você ter um custo a mais para você incrementar um produto, colocar uma função nova, né? Que aí o cliente consegue perceber isso, tá? Nesse caso não, você realmente usou aí um recurso a mais e isso não trouxe nenhum benefício aparente para o cliente, tá? Opa! Então, os desperdícios, né, ele acontece, né, infelizmente, dentro das empresas, de uma forma, assim, geral. Isso é mais do que normal em toda e qualquer empresa. E o entendimento e a ampliação, ele vem acontecendo aí gradativamente dentro das empresas, né, e segmentos. Então, o conceito, por isso que a gente tem que estar sempre de olho aí em todo tipo de desperdício, né? E esse conceito do Lean Manufacturing, da produção enxuta, ele vem sendo aí substituído e adaptado aí, né, em alguns momentos,
já passa a se falar em pensamento enxuto, né? Mas que no fim tem o mesmo objetivo. E aí isso foi ganhando corpo dentro das empresas e a questão do Lean Manufacturing não se aplica só à produção. Então a gente consegue ver que existem já aqui no nosso caso, tá? Que é o seguinte: como é que eu consigo fazer o meu trabalho de logística evitando desperdícios, tá? Não necessariamente eu tenho que produzir. Tá vendo? Aqui em cima a gente fala sobre atividades, tá? Que eu faço em excesso, tá? Ou eu tenho aqui um desperdício além do necessário. E isso se aplica, atividade, se aplica aqui dentro de logística, tá? Então, o conceito ele foi sofrendo aí algumas adaptações, algumas mudanças, né, para alguns segmentos, mas sem perder o objetivo final, que é você eliminar os desperdícios. Então, qual é o foco, né? O foco é você identificar e eliminar imediatamente, pessoal. Então, essa palavrinha aqui, ó, imediatamente, tem que ser levada a sério, porque quando a gente fala de desperdícios, o quanto mais eu deixar para consertar aquela situação, né? Quanto mais eu adiar essa solução, mais desperdício eu estou gerando. Então, identifiquei, opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu identifiquei, né, o desperdício, eu tenho que eliminar naquele momento e o mais rápido possível, tá? Mas vamos entender, então, quais são esses desperdícios, né? Quais são os desperdícios que existem dentro de uma empresa, dentro de uma organização, tá? Então, eles podem ser classificados aí, tradicionalmente, entre 7 grupos, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Hoje a gente tem aqui os defeitos, né? O espera, transporte, movimentação, estoque, excesso de produção, atividades desnecessárias, falta de ergonomia, tá? E aqui, né, a gente tem aqui o não aproveitamento das ideias, beleza? Que se a gente fizer... Então, vamos abrir um pouco mais aqui, cada um deles. Defeito, tá? Então, o que é um defeito, tá? Um defeito, ele é um produto fora de especificação, tá? Então, por algum motivo, aquele produto ele não atendeu aquela especificação, aquilo que foi passado como conceito de produto. E aí existem algumas ações que podem ser feitas, tá, com esse produto. Ele pode passar por uma inspeção para ver o que aconteceu, às vezes é alguma falha no projeto. Ele pode sofrer um retrabalho, tá? Então, no projeto não estava prevendo colocar, sei lá, no caso do segundo robozinho aqui, uma perna no robô. Então, se eu consigo fazer um retrabalho e colocar a perna aqui no robô e mais o bracinho aqui que está faltando, ok, eu consigo adequar esse produto ao que foi especificado e ele segue. Ou eu tenho outra opção, né, que é o descarte. Eu não consigo reaproveitar, eu não consigo consertar, eu não consigo colocar esse produto para funcionar da maneira que ele deveria. Então, esse caso aqui, ele é o pior dos desperdícios. Aqui eu já perdi tempo, tá? Mas eu ainda consigo não perder 100% do meu produto. Aqui, além de eu perder, né, inspeção, tentando retrabalhar, eu chego à conclusão que não é possível recuperar esse produto e que ele tem que ir para o descarte, eu tenho que jogar fora, tá? Então, nesse terceiro exemplo aqui, o meu custo, tá? O meu desperdício, ele é maior, ele é irreversível, tá? Um outro ponto bastante estudado e bastante motivo de bastante trabalho aí é a questão da espera, tá? Então, o tempo de espera para
materiais, pessoas, equipamentos ou informações. Então, ou seja, o tempo que você espera, o tempo que aquele produto ele espera até sair de uma fase e entrar na segunda fase, ele fica esperando alguma atividade, isso é um desperdício de tempo enorme, porque você não... É um tempo que você não está agregando nada, nem valor para o cliente, nem valor para o produto, nem valor ao processo, tá? Então ele está parado esperando uma outra atividade, tá? Ou esperando algum tipo de informação, ou esperando um setup de uma máquina, e a gente vai falar um pouquinho sobre setup, né? Então ele está parado. Então ele está ali esperando alguma atividade e esse momento de espera ele é totalmente inútil, tá? E muitas vezes desnecessários, tá? A gente tem a questão do transporte. E aí o pessoal que é de logística pode falar assim, né? Como o transporte é classificado como um desperdício? É um desperdício, gente, né? Enquanto ele é necessário, né? Desperdício é uma coisa e necessidade é outra, tá? Então, o tempo que o produto, vamos colocar aí a matéria-prima, ela passa dentro do caminhão, desde o momento que ela sai do fornecedor até que ela chegue, né, ao Parque Fabril, é um desperdício de tempo. Tá? Então, é a mesma coisa, o material ficou paradinho dentro do caminhão lá e não se transformou, não produziu, não agregou nada. Eu acho que a gente tem um exemplo de transporte, onde esse transporte ele não dá para classificar como desperdício. Se a gente olhar um pouco aqueles caminhões que transportam cimento, tá, para grandes obras, o que acontece? São os famosos caminhões betoneiras, né? Eles saem carregados, né, com cimento, com pedra, e no meio do processo, no meio do caminho entre o fornecedor do cimento, da pedra, da água, até chegar na construção, ele vai trabalhando, ele já vai agitando aquele material, ele vai misturando o cimento. Então, esse aí a gente pode desconsiderar que esse tempo de transporte desse tipo de produto, né, ele não é um desperdício, ele faz parte do processo. Então, a pessoa teve uma sacada bacana e conseguiu otimizar. Então, ele já vem produzindo aí a matéria-prima para fazer aí concretar aí qualquer que seja a obra, tá? Então, esse exemplo aí que a gente pode falar que o transporte não é um desperdício. Movimentação. Isso olhando também para a logística, pessoal. A movimentação desnecessária, seja ela de pessoas ou materiais, ou até mesmo informações, isso também faz com que se ande muito dentro da empresa, faça-se muita movimentação de produtos entre uma célula produtiva e outra, percorre-se um caminho, muitas vezes, muito maior do que realmente é necessário. Então, ou seja, isso também é movimentação desnecessária, é classificada como um grande desperdício dentro da cultura Lean. Estoque. Né? Estoque é excesso de materiais, de matéria-prima ou produtos acabados. Então, isso também é um desperdício. Se eu tenho que fazer estoque, tá? Então a gente pode, quando você chega em qualquer empresa que você vê que ela tem um estoque muito grande, um estoque excessivo, você pode ter certeza que essa quantidade aí excessiva de estoque, ela está escondendo alguma deficiência da empresa. Seja ela no planejamento, seja ela na capacidade produtiva, seja ela no tempo de resposta para o cliente. Então, o estoque muito grande, ele é um desperdício, nesse caso aqui, principalmente de recurso financeiro, porque estoque parado ele é dinheiro, tá? Eu poderia ter um estoque enxuto, né? Um estoque mais adequado para o meu nível de produto, de produção,
e utilizar esse dinheiro excedente para fazer qualquer outra atividade, ou mesmo deixar aplicado esse dinheiro. Tá? Então, o estoque também ele é classificado como desperdício, porque ele é um excesso de material, não tem necessidade. Tá? Lembrando que esse estoque, ele, em algum momento, dependendo do tamanho dele, ele vai ocupar tempo, espaço dentro do teu armazém, ele vai ocupar mais tempo para você remanejar o produto de um lugar para o outro. Então, ou seja, ele acaba pegando aqui, ó, movimentação, tá? E acaba pegando aqui muito tempo de espera. Tá? Então, esse material está muito tempo esperando aqui no estoque, tá? Porque alguém planejou mal, por exemplo. Tá? Excesso de produção. Nada mais é do que eu pegar esse meu estoque, transformar em produto acabado e, e encher o meu estoque de produtos que vão ficar lá por algum tempo, sabe-se lá quanto tempo eu vou ficar com esse estoque parado na minha empresa, no meu armazém, tá? Porque quando eu faço isso aqui, o excesso de produção, eu não estou aplicando aquele conceito de produção puxada. Então, eu estou produzindo e estou jogando para o meu estoque. Se vender, legal, se não vender, vai ficar no meu estoque, tá? Até o tempo que eu conseguir vender o produto. Se a gente falar de produtos eletrônicos, se eu tiver um excesso de produção muito grande desses produtos, em pouquíssimo tempo, todo esse meu estoque, ele vai virar obsoleto, tá? Porque a tecnologia, ela evolui a cada dia que passa, tá? E se eu cometer um pecado desse, de produzir produtos eletrônicos aí em excesso, eu certamente vou ter que sucatear esses produtos. Ok? Então, produção acima do necessário também é um desperdício classificado aí dentro da metodologia Lean. Da mesma maneira, atividades desnecessárias são aquelas atividades que não agregam valor nenhum. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, vamos identificar que tipo de atividades que a gente faz que não agrega valor, tá? Então, esse tópico aqui, ele vai se dividir em 3 pontos, tá? A gente vai entender um pouquinho mais. Ah, mas é a mesma coisa, se eu começo a fazer atividades que não agregam valor, atividades que se eu não fizesse também não faria falta para o produto, tá? Então, atividades que eu acabo fazendo, ou a gente vê muito isso em empresas que elas implantam aí a ISO 9000, e elas acabam confundindo ISO 9000 com você engessar os seus processos e procedimentos. Então, às vezes, uma atividade que fazia sentido você realizar há algum tempo, hoje já não é mais necessário. O processo mudou, ou você mudou um tipo de maquinário, ou você mudou a maneira de fazer, e você não se atualiza. Você continua fazendo atividades desnecessárias, porque você já fazia 2, 3, 4 anos atrás, tá? Mas hoje não faz mais sentido. Tá? Um outro ponto importante é a falta de ergonomia, tá? Então, imagine você trabalhar aqui, e a gente já falou sobre ergonomia em algumas aulas, você trabalhar numa situação ou num ambiente de trabalho que não é confortável, que não é adequado para você. Então, vira e mexe, você vai estar, por exemplo, imagine você trabalhando nesse banco que ele está torto aqui, beleza? Tem um lado aqui mais baixo que o outro. Certamente, em algum momento aqui, em meia hora, 1 hora sentado, você vai ter que levantar, vai ter que esticar, fazer uma caminhada, ou vai doer suas costas, você não vai ser produtivo, então, ou seja, já é um desperdício de tempo nesse caso, tá? Além de futuramente você pode vir a ter um problema ocupacional. Então, ergonomia também, no caso aqui, a falta, né, de ergonomia, não ergonomia, a falta dela é classificada como um desperdício também.
O não aproveitamento das ideias. Esse é um outro pecado que se comete muito frequentemente dentro das empresas. Você não ouvir os talentos ou as sugestões dos colaboradores. Os colaboradores, as pessoas que estão ali na linha de frente ali da produção, eles são as pessoas que podem ter as melhores ideias sobre o processo, porque eles trabalham nessa atividade, né, 8 horas por dia. Às vezes, né, 8 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, o cara sabe o que ele está falando, ele entende, ele consegue dar boas ideias, boas sugestões para que se mude o processo, para que se mude o fluxo, tá? Então, você não reter essas ideias, não dar ouvido a essas sugestões é um grande desperdício. Porque numa ideia que um colaborador pode dar, você pode economizar aí tempo de produção, ou, consequentemente, você vai conseguir produzir mais, consequentemente, você vai conseguir fazer o produto num custo menor, porque você, em alguns momentos, deixou de fazer alguma etapa, ou trocou um produto por outro, ou fez um setup mais rápido. Então, ou seja, não aproveitar essas ideias em algum momento, e às vezes essas ideias elas não são aproveitadas por puro ego, tá? A gente consegue linkar aqui esse não aproveitamento de ideias a um programa que muitas empresas têm, que chama Banco de Ideias, esse programa, que é justamente você escutar, mas agora por uma maneira bem formal, né? Existem regras para isso, né? Essa pessoa preenche. Eu vou falar um pouquinho sobre como seria um programa de banco de ideias, tá? Talvez aí quem trabalha com produção possa aí implementar aí ou dar andamento nesse projeto, tá? E depois pesquisar um pouco mais a fundo como é que faz. Mas basicamente é assim: você cria lá um formulário onde você dá total liberdade para os colaboradores em mudar algum processo, tá? Então lá ele coloca o nome dele, que é a seção que ele está, ele descreve como é o processo atual, depois ele descreve como é o processo que ele sugere, e depois ele descreve qual é a melhoria que essa ideia que ele trouxe vai trazer para a empresa, vai trazer para o processo, vai trazer para o produto, tá? Baseado nesses 3 tópicos, como é o processo, como eu idealizo que seja o processo e como que é essa ideia, o que ela vai trazer de benefício, tá? Com esses tópicos aí, existe uma comissão, geralmente é da engenharia de produto da empresa, se tiver, ou se não, pode ser o dono, não importa quem seja, mas tem que ser alguém que conheça o processo. Com esses 3 tópicos, ele vai analisar e vai dizer se aquela ideia que o colaborador deu, se ela é viável ou não, se é possível aplicar, porque às vezes o cara dá uma ideia que totalmente faz sentido, é viável, mas para que você possa aplicar, talvez a empresa tenha que investir no novo equipamento, e aí não se paga o custo, ou seja, aquela ideia tem que ser discutida, né, num âmbito aí um pouco mais profundo, né? Mas você não pode descartar essa ideia. Só que cuidado para quem quiser começar a mexer, querer implantar isso, tá? Geralmente, algumas empresas que têm aí o seu corpo de engenharia, que desenvolve produto, que, né, melhora os processos e tal, geralmente essas ideias são analisadas por essas pessoas, por esses engenheiros. E aí você tem que também criar alguns mecanismos para quê? Imagine que você que é um colaborador da produção, que está ali fazendo aquele produto que o engenheiro desenvolveu, tal, ele recebe uma ideia
que você deu, que em algum momento ele vai melhorar o projeto que o engenheiro já tinha feito. Então, quando eu falo que existe aí um conflito de ego, muitas vezes o engenheiro, e eu já vi acontecer, ele acaba invalidando a tua ideia pelo seguinte pensamento, né? Puxa, como é que o cara que malemar tem um segundo grau tá dando essa ideia aqui em cima de um projeto que eu fiz, que eu passei aí 5 anos na faculdade, estudei, fiz residência não sei aonde aí, fiz treinamento, né? Como? Então, muitos engenheiros aí, eles não aceitam que o funcionário, o que faz o produto, que está no processo, dê uma ideia em cima de um projeto que ele fez, tá? Então, é um ponto de alerta para vocês, que se tem alguém aí que trabalha em produção e queira implementar, para ficar esperto com isso, tá? Então, muitas vezes esses talentos, eles são desperdiçados, e muitas vezes por conta de ego. E aí quem perde? Quem perde é a organização, quem perde é a empresa, quem perde é o cliente lá na frente, que poderia pagar mais barato num produto ou poderia receber um produto com alguns incrementos aí a mais. Beleza? Bom, então a gente falou aí, né, de desperdícios, de valor. Você consegue identificar aí no seu dia a dia as atividades que agregam valor? Então, será que existe aí atividades que geram desperdício, que você consegue identificar, tá? Então, como eu falei lá atrás, a questão do desperdício, a gente tem aí três maneiras de classificar essas atividades, né, que agregam valor ou não agregam valor num processo produtivo. Vamos dar uma olhadinha em quais são. Eu não sei se o pessoal jantou aí, isso aí não foi proposital, tá? O exemplo que eu trouxe aqui já é o exemplo que o livro deu para vocês, tá? Eu só coloquei uma imagem aqui para aguçar aí o apetite de vocês, para quem não jantou. Eu não jantei ainda, né? Então, mas vamos lá. Então, por exemplo, uma atividade que ela que aos olhos do cliente final, ela torna o produto e o serviço, né, ou o serviço, mais valioso. Então, imagine você aí numa pizzaria, você faz o pedido e aí você consegue ver, né, o pizzaiolo fabricando a massa, montando a pizza, colocando os ingredientes. Veja, isso é um tipo de evento que ele agrega o valor para o cliente. Então, ele está vendo o capricho, o zelo, o cuidado. Tudo bem que o cara aqui não está com luva, né? Mas faz de quanto que ele está com luva? Mas esse tipo de produção toda, isso traz valor, isso agrega valor ao produto, tá? Outro caso é atividades que não agregam valor, tá? Então, são atividades que, aos olhos do cliente final, não tornam o produto ou serviço mais valioso, tá? São aquelas atividades desnecessárias que a gente comentou lá atrás, né? Então, atividades que eu faço que não precisam ser feitas e que também isso, se eu fizer ou se eu não fizer, também não agrega nenhum valor aos olhos do cliente. No exemplo aqui, de novo, né? Tá falando de doce aí, então a gente acabou de comer uma pizza, vamos agora comer um docinho. Também não foi aí proposital, só trazendo aí, ilustrando um pouco mais o exemplo que o livro deu. Imagina que numa produção de brigadeiros, a gente ficar contando aqui, ó, quantos granulados tem em cada brigadeiro. Então, ou seja, isso. E se eu chegar à conclusão que aqui são 130, aqui 140, aqui 135, não agrega valor nenhum ao cliente, tá? Então, são exemplos de atividades que às vezes a gente acaba fazendo e que não agrega valor nenhum para o cliente. Um outro ponto para a gente falar são atividades necessárias.
mas que também não agregam valor ao cliente. Então, ou seja, também, do mesmo jeito que essa aqui não torna o produto mais valioso aos olhos do cliente, nessa aqui elas são atividades que não são necessárias. Nesse exemplo, são atividades necessárias, embora elas não agreguem valor, né, ao produto, né, que o cliente não consegue enxergar. Por exemplo, controle de qualidade, inspeção dos produtos. Então, são atividades que, apesar de serem necessárias para o cliente, elas não agregam valor. Vejam, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de fazer essas atividades, tá? São atividades importantíssimas e que principalmente vão garantir aqui a qualidade do produto. Então, mas esse é só exemplificando, é o conceito de uma atividade que você faz, mas o cliente ele não consegue enxergar, ele não consegue ver isso no produto, pelo menos não fisicamente, tá? Mas são necessárias. Tá, então a gente já sabe aí, já tem uma ideia de atividades, né, que agregam valor e atividades que não agregam valor. Então vamos dar uma comparadinha aqui entre três modelos, né, de empresas tradicionais e empresas com a visão de Lean Manufacturing. Então, como a gente pode melhorar essa situação dentro das empresas? Então, ou seja, essas atividades que agregam, não agregam valor, tá? Então, as empresas tradicionais, elas têm um foco nas tarefas, tá? Que acabam propondo melhorias nas atividades que agregam valor, tá? E os resultados elas representam aí, é muito pequeno, tem uma representatividade do produto pequena, tá? Na maioria das empresas, o percentual de tempo ocupado por essas atividades, ela é pequeno, tá? Mas, nas empresas tradicionais, o enfoque aqui é nas tarefas. Na questão do pensamento enxuto, do Lean Manufacturing, justamente ao inverso, tá? Eles vão atacar os desperdícios e atividades que não agregam valor. Então, se eu conseguir eliminar esses desperdícios, né, ou atividades que não agregam valor, eu estou aí indo de encontro a eu fazer um produto com maior eficiência, tá? E invariavelmente eu estou aqui aumentando aqui o meu nível de valor aqui. Por quê? Eu tenho aqui, né, o enfoque tradicional nas tarefas, que é o exemplo que a gente está dando aqui, tá? Eu tenho aqui as minhas melhorias, onde não se agrega valor aqui no produto, que eu consigo melhorar as minhas tarefas. Ok, eu vou fazer mais rápido, eu vou propor melhorias nas minhas atividades, mudar processos e fluxos, tá? Mas, assim, representa muito pouco. Já na produção, no enfoque, né, da produção enxuta, eu tenho aqui as minhas... eu vou melhorar aqui as minhas atividades que não agregam valor. Tá? Então, veja, eu passo muito tempo aqui, ó, melhorando atividades que não agregam valor. Quando eu procuro reduzir essas atividades, consequentemente, eu estou jogando isso aqui para o meu produto. Tá? Eu vou agregar mais valor ao meu produto. E essas melhorias, a gente vai ver um pouco mais para frente, que são melhorias contínuas. Tá? Então, vamos entender um pouquinho agora algumas ferramentas que a gente tem disponível que faz com que nos dê suporte a implementar aí os conceitos do Lean Manufacturing, tá?
Nós tínhamos essa imagem lá nos primeiros slides, que é a questão do mapeamento do fluxo de valor, tá? O segundo princípio do Lean Manufacturing. Então, o que é esse mapeamento do fluxo de valor? Então, ele é uma ferramenta que ele tem por objetivo mapear, demonstrar aí o fluxo produtivo dentro de um processo, tá? Ele é diferente daquele fluxograma tradicional, que vocês já fizeram alguns exercícios, tá? Isso aqui ele vai mapear realmente o processo e ele vai nos mostrar quais são as atividades que agregam valor e quais são os desperdícios que eu tenho aqui entre um processo e outro, tá? Também é utilizado para identificar os estoques. Lembra, a gente comentou também que estoque parado é desperdício, então ele também identifica aqui quais são os estoques parados, o tempo, né, entre a atividade de processo, né, e o sequenciamento. Então, por exemplo, quanto tempo demora para que esse meu processo, a atividade que eu faço nesse processo aqui, quanto tempo que ela demora para passar para o ponto seguinte, tá? Então, e sempre a proposta de melhoria dessa ferramenta, desse mapeamento, é otimizar os desperdícios identificados. Então, primeiro eu vou mapear, eu vou identificar, e aí eu vou propor melhorias para o que eu conseguir enxergar mapeando esse processo. E esse é um ciclo que não para. Então, consequentemente, você fez uma primeira melhoria, você vai conseguir enxergar ou vai conseguir fazer aqui possibilidades de você melhorar o processo mais ainda, tá? Outra ferramenta é o Kaizen, que também é uma ferramenta que veio lá do Japão. E aqui eu coloquei um pouquinho o que significa essas duas letras, né? O Kai é de mudar, mudança, né? E o Zen é de bom, para melhor. Então, olha aqui, o conceito final de Kaizen é que a gente falou de melhoria contínua, tá? Lembra que eu comentei? Depois de identificado aqui, né, algum desperdício e eu propor melhoria, o ciclo se reinicia nesse novo processo. Eu vou analisar novamente, vou propor melhorias, e o ciclo não para, tá? Então, Kaizen, ela é uma filosofia que muitas vezes se confunde com o próprio pensamento do Enxuto, né? Pois o seu princípio é a de melhoria contínua, tá? Então, sempre que eu identifico algum desperdício, eu faço uma ação e melhoro. E eu consigo utilizar essa ferramenta aqui, né? Consigo aplicar esse conceito de melhoria contínua para todos os meus tipos de desperdícios. Um outro que é um programa, né, que é o de manutenção produtiva total, ou TPM, né, que é o Total Product Maintenance, que é um programa de manutenção que nada mais é do que você fazer a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, tá? Garantindo que sempre que aquele equipamento ou máquina for requisitado, ele vai estar em perfeitas condições de uso. Consequentemente, se eu tenho uma máquina, né, um equipamento, que sempre que eu preciso, ele consegue atender a minha demanda, então eu não vou ter nem pessoas paradas, nem produtos parados, nem atraso de linha, tá? Um outro ponto desse programa é que ele procura também adaptar aqui, adequar os equipamentos e máquinas com relação à saúde do trabalhador, principalmente aí segurança e a questão do meio ambiente, beleza? Além de possibilitar, em alguns casos, o monitoramento, né, online desses equipamentos para otimizar aí falhas e propor algumas melhorias. A questão do Kanban, tá? É uma ferramenta aí que, principalmente, ela atua aí na questão do estoque, para a gente reduzir aí os riscos, né, de ter um estoque excessivo, os riscos de eu ter
uma parada de linha por falta de estoque. Então, é uma ferramenta muito utilizada, principalmente aqui com relação ao estoque que está em espera. Dando um pequeno exemplo aqui, então, ou seja, quando, tá? Então aqui, ó, imaginem que isso aqui são peças, né, em estoque, e quando eu começar a entrar aqui no vermelho, já é um ponto de atenção que eu tenho que voltar e já tenho que começar a reabastecer, tá? Então o vermelho aqui, o verde eu tenho estoque suficiente, então, por exemplo, aqui o estoque tá bom ainda, né, desse meu produto B. Então, à medida que eu vou consumindo esse estoque, quando eu entrar na zona vermelha aqui, já é um alerta para quê? Para que eu possa produzir mais geladeiras, porque isso vai ser consumido, e se eu não correr atrás e repor o estoque, eu vou ter ruptura desse produto, tá? Então, claro, isso aqui é baseado, né, num estudo muito grande de demanda desse produto, no estudo de demanda dos componentes que eu preciso para ter essa produção, tá? Mas aqui no final o conceito é o mesmo. Eu vou ter uma certa faixa em quantidades, que ela vai ser dividida entre vermelho, amarelo e verde, né? Verde está ok, amarelo é um estoque de alerta e vermelho já é preocupante, eu já tenho que tomar uma ação de imediato, tá? Um outro ponto é a questão da troca rápida de ferramentas, né? Que a gente chama de setup. Então, no dia a dia aí, o nosso mercado aí cada vez mais competitivo, né? Sempre está aí a busca de propor aí um maior número de produtos, né? Porque para você poder se diferenciar da concorrência, ter mais produtos para oferecer no mercado, e isso é interessante, você ter uma gama de produtos muito grandes para você poder aí aos diversos tipos e necessidades que o cliente tem, né? Só que isso tem um preço, isso exige dentro das empresas mais setups, então, ou seja, mais troca de configuração de um produto para o outro, tá? Então, imagine que eu estou fazendo um produto que, sei lá, estou fazendo um celular e ele fazer um preto, um vermelho, um azul, um verde, sei lá quantas cores forem, eu tenho esse produto. Então imagine que quando eu tenho que fazer a mudança aí de produzir o preto para o vermelho, talvez eu tenha que trocar algum equipamento, adaptar alguma outra ferramenta. Então isso chama-se setup de produção, tá? Então quanto mais eu for eficiente, mais rápido nessa troca, porque quando a gente olha para esse conceito aqui, quanto mais eu demoro para fazer essa atividade, é um tempo de espera. Eu estou esperando aqui o meu produto para produzir. E aí pode ser que, se eu não tiver aqui um setup muito bom, muito rápido, uma das ferramentas, né, uma das estratégias que eu vou usar para eu suprir essa espera, né, porque eu demoro muito para trocar o ferramental ou as máquinas, eu vou fazer um estoque maior, seja de peça, de matéria-prima ou de produção, né, para suportar enquanto eu estou trocando aqui, eu não afetar a minha produtividade. Então veja que o setup feito de maneira rápida, né, e eficiente, tá? Ele é uma ferramenta que elimina muito aqui a linha de produção parada, esperando a troca do ferramental, e também tem o poder aí de reduzir o meu estoque. Uma outra ferramenta, essa aqui eu acho que vocês já conhecem muito bem, ou pelo menos já ouvem falar com mais frequência, é a questão do 5S, tá? Então, também é uma técnica aí, japonesa, né? Que diz relação aí as palavras são seiri, que é arrumação, seiton, que são as coisas em ordem, o seiso, que é limpeza, o seiketsu, que é o manter o padrão,
e o Shitsuki, que é a disciplina, tá? Então existe, né, toda uma metodologia para se fazer a implantação dessa ferramenta. Muitas vezes é um processo doloroso, porque nesse ponto aqui, o seiso, que é a limpeza, é necessário se desapegar de algumas coisas que já não têm mais utilidade, mas que para o dono, né, é um item que às vezes representa o início da empresa, aquela maquininha antiga, né, que não produz mais o suficiente, ele quer manter a empresa porque né, representam, quando ele olha para ela, foi aí que tudo começou. Então, é um programa que ele dá um resultado muito grande, mas dependendo do nível de apego que as pessoas têm, os empresários têm, é muito difícil você implantar, você encontra um monte de resistência. Você tem sempre que estar provando que aquilo é eficiente, tá? A gente, vocês podem fazer um pouco de referência aí, né? Os rapazes aí do grupo, né? De fazer a limpeza aí do seu quartinho do fundo, né? Quartinho da bagunça. Então tem muita coisa lá que você não usa mais para nada, nem vai usar, mas você quer guardar por algum motivo. E isso não é diferente nas empresas, tá? Mas é uma metodologia que traz um resultado, um benefício muito rápido. E a gente vai fazer eu trouxe para vocês aqui, a gente vai fazer um exercício, um trabalho agora, em cima do 5S, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver, a gente pode chamar de um jogo, para a gente ver aqui o quão é eficiente essa ferramenta 5S. Então, eu vou pedir aí que vocês tenham pelo menos aí e um papel na mão aí, ou então tenham uma memória muito boa, beleza? Então, para quem não tem papel ou não está com ele aí, eu vou dar aí um minutinho para vocês poderem pegar, beleza? Bom, beleza, pessoal? Posso começar então? Eu vou precisar da ajuda de vocês aí pelo seguinte: acho que foi na aula passada, se não me engano, eu tentei colocar o som num vídeo e acabou não saindo para vocês. Então eu só queria que a hora que começar a rodar o vídeo aqui, que alguém confirmasse para mim que está saindo o som para vocês aí, beleza? Olá, tudo bem? O nome Tá é saindo, Arthur Ribeiro. professor de som. Esse campo que vou apresentar para Beleza, você obrigado. tem uma relação direta com o 5S, especificamente com o primeiro S, que trata de termos em nosso local de trabalho apenas o necessário. E o segundo S, que trata de termos os recursos que usamos devidamente organizados. Eu vou mostrar para você uma figura que contém vários números misturados. Você vai ter nesse joguinho 20 segundos para encontrar em uma sequência, a partir do número 1, o maior número possível até o número 49, ok? Ou seja, você acha o número 1, depois acha o número 2, depois acha o número 3 e assim por diante, até o número 49. Não pule a sequência, mas lembre-se, procure até o número 49. Vamos lá? 1, 2, 3, 20 segundos. Já.
Ok, memorize até que número você foi. Agora vamos para a etapa 2. Eu vou retirar da figura os números acima de 49, já que a nossa tarefa é encontrar números somente até 49. Eu vou deixar os demais números na mesma posição inicial. Vou dar a você mais 20 segundos e você continua procurando os números na sequência de onde parou. Entendeu? 20 segundos então. Já! Parou. E agora? Ficou melhor? Memorize até que número você foi. Agora vamos para a etapa 3. Eu vou manter os números na mesma posição, mas vou definir um critério para a posição de cada um deles. Eu vou dividi-los em 9 quadrantes. Cada quadrante tem um número. O seguinte vai estar no próximo quadrante, ou seja, não teremos números sucessivos em um mesmo quadrante, entendeu? Lembre-se, quando encontrar um número, o número seguinte a ele estará no quadrante vizinho. Reinicie pelo número na etapa anterior. Você tem 15 segundos. Posso? 1, 2, 3 e já! Tempo esgotado. Melhorou? Veja que eu mantive os números na mesma posição, desorganizados, porém dentro de um critério. Agora, na etapa 3, eu vou dar apenas 5 segundos. Você vai continuar procurando os demais números por onde você parou. Legal? Tempo. Muito bem. Agora melhorou muito, não é verdade? O que tem a ver esse joguinho com a nossa rotina e com o 5S? Tudo a ver, concorda? Veja, na primeira etapa tínhamos na figura números desnecessários, ou seja, acima de 49 e desorganizados. Com a simples retirada do desnecessário, já ficou mais fácil encontrar o que procurávamos. O mesmo deve estar ocorrendo no nosso ambiente de trabalho e até, quem sabe, no nosso computador. Quanto tempo nós perdemos e quanto espaço nós ocupamos apenas guardando o que é desnecessário? Este é o fundamento do primeiro S, ou seja, ter no ambiente apenas o que é necessário. Entre as etapas 2 e 3, apesar de mantermos a desorganização, tínhamos um critério para a guarda, ou seja, sabemos onde está cada recurso, embora eles estejam desorganizados onde estão. Ou seja, ainda perdemos tempo procurando o que desejamos, em função de estar desorganizado, embora saibamos onde é que ele está. Que algumas pessoas chamam isso de bagunça organizada. E entre as etapas 3 e 4, organizamos os recursos de maneira que qualquer usuário possa acessá-los com agilidade e, dependendo da situação, também com segurança. Este é o fundamento do segundo S. Mas o jogo não termina aqui. Vamos para mais uma figura. Nela você vai encontrar quais números entre 1 e 49 estão faltando. Não precisa ser na sequência como nas etapas anteriores. Ou seja, você pode encontrar os que estão faltando independente da sequência. Você vai ter 20 segundos. Procure atentamente e isso daí não é pegadinha. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Conseguiu encontrar? E agora? Viu como ficou fácil? Trazendo esta última etapa para a nossa rotina. Quantas vezes, por termos um ambiente desorganizado, não sabemos o que está faltando, exceto no momento de estarmos precisando dele?
Com a padronização da ordem, que é o Seiketsu, ou seja, o quarto S, facilmente nós vamos identificar anormalidades no ambiente. Isso é o que chamamos tecnicamente de controle visual. Você gostou do joguinho? Então agora vamos para a prática do 5S. Boa sorte! Bom, pessoal, depois aí tem, quem quiser acessar o vídeo novamente, eu vou deixar o link, tá? Para vocês aí na apresentação, e vou deixar também o link para vocês lá no ambiente, lá no AVA, tá? Na seção 1.1, junto com o vídeo dessa aula de hoje, tá? Então, um exemplo simples, né? Realmente esse joguinho aí, ele demonstra para gente que como é a filosofia aí dessa ferramenta 5S, tá? A gente escuta falar muito nas implantações, né? E eu já passei por algumas, que é aquele ponto da bagunça organizada, né? O pessoal fala muito, mas eu sei onde está. Você olha assim, parece que está desorganizado, mas eu sei onde está. Qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de dispositivo, eu sei onde está. E talvez ele saiba mesmo, mas o conceito não é esse. O conceito é que qualquer pessoa que chegue no ambiente de trabalho, ela é capaz de identificar onde está aquela ferramenta, né, onde está aquele dispositivo e se está faltando também, tá? Então, o 5S, ele é uma ferramenta que, além de deixar o local de trabalho visualmente e esteticamente muito bonito, ele deixa muito funcional. É claro que, se vocês olharem nas primeiras imagens, existia aí toda aquela bagunça que estava entulhada, não tem assim, você tem que jogar fora, né? Porque aquilo só está ocupando espaço, só que essa é a grande barreira que a gente tem quando a gente pensa em implementar aí a ferramenta 5S. É o desapego que as pessoas ainda não têm aos produtos que elas estão, não é nem estocadas, entulhadas, né, dentro da empresa. Bom, então, para a gente finalizar aqui, vamos entender um pouquinho aí quais são os ganhos que eu tenho fazendo a implementação dessa produção enxuta, tá? Então, basicamente, você consegue eliminar aí os desperdícios, né? E propicia aí melhores resultados no aumento da produção, tá? Porque primeiro, se eu elimino os desperdícios vamos falar um pouquinho aí de matéria-prima, consequentemente, vai me sobrar mais matéria-prima para eu aumentar a minha produção. Se eu aí elimino o desperdício do tempo de espera, né, de um processo ou outro, eu consigo aumentar a minha produção. Então, se eu elimino aí o desperdício do movimento em excesso, né, do que o material fica andando dentro da empresa, e eu consigo trazer isso somente para os movimentos necessários, eu também aumento a minha produção, tá? A gente tem um outro ponto que é a redução dos estoques, porque eu estou mais eficiente na minha produção, a minha produção é feita de maneira onde eu não tenho grandes paradas para fazer setup, eu não tenho espera, né? Então eu não preciso ter uma segurança do meu estoque. Então eu não preciso comprar muito porque eu tenho um processo falho, demorado. Não, se eu elimino as minhas falhas no processo, as demoras, né, as funções, as atividades que são repetitivas, eu não preciso ter um estoque grande para acobertar essas minhas falhas, tá? Um outro ponto é redução dos prazos de entrega, né? Porque se eu tenho aqui um aumento da minha produção, consequentemente, eu tenho um produto disponível no tempo, né, que o cliente precisa. Um outro ponto é o melhor aproveitamento da minha mão de obra. Então, ou seja, ao invés
dos meus colaboradores estarem perdendo tempo com atividades desnecessárias, fazendo, esperando, né, o produto chegar, né? Então eu consigo focar da seguinte maneira: toda a hora disponível que eu tenho dos meus colaboradores, essa mão de obra ela é direcionada realmente para fazer o meu produto final, tá? Então, ou seja, não existe desperdício de mão de obra. Realmente o tempo que ela passa dentro da empresa, ela passa produzindo. E com isso, eu tenho tempo também, eu tenho até mais tranquilidade no lançamento de novos produtos. Por quê? Porque eu tenho, quando se lança um novo produto, existe aí um planejamento muito grande, desde a concepção desse produto, né? O desenho em si, né? A pesquisa de campo, se ele é aceitável ou não, se o cliente quer esse produto ou não, e a produção. Então, imagine aí vocês que eu tenho a minha equipe de vendas, a minha equipe de marketing, fazendo aí uma pesquisa de campo para o lançamento de um novo produto junto aos clientes, se o cliente gostou do design, se ele compraria o produto, se ele acha interessante, relevante e tal. E aí, quando eu tenho toda essa aprovação, né, do meu cliente, do mercado, vamos dizer assim, eu jogo isso para dentro da minha empresa e eu tenho uma produção totalmente quebrada, onde existe muito desperdício de tempo, de mão de obra, eu não consigo aproveitar a minha mão de obra para fazer o produto. Então, imagine você atrasar aí o lançamento de um novo produto. Tá? Então, a produção enxuta, ela gera isso também, esse conforto, essa segurança, tá? De que pode trazer aqui um novo produto que a gente consegue fazer da melhor maneira possível, evitando aí os desperdícios, tá? Então, esses resultados levam ao objetivo das empresas que vem de encontro aí com a filosofia do Lean Manufacturing, que é você agregar valor ao produto e principalmente reduzir os custos dessa produção, dessa fabricação, tá? Para quem ficou interessado nesse assunto, pessoal, o Lean Manufacturing ele é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas que tem aí um parque fabril, mas como a gente viu, essa ferramenta, essa metodologia, ela já está disseminada aí para outras áreas, logística principalmente, tá? Então, existem aí vários cursos, principalmente aí alguns até de graça na internet, principalmente com essa pandemia que a gente está vivendo, várias plataformas abriram aí os cursos online de graça, e se não de graça, num preço aí muito acessível, do tipo R$19,90 por um curso que você pagava aí R$500, R$600. Então, quem se interessou, vale a pena ir atrás, né, desse conceito, dessa ferramenta, porque ela é de grande valia aí dentro das empresas, tá? Infelizmente aqui a gente não consegue, a gente dá algumas pinceladas em alguns conceitos, tá? Mas eu aconselho que quem gostou aí desse assunto, procure fazer um curso aí para você se inteirar e poder contribuir para a empresa que você está aí muito mais do que você contribui hoje, beleza? Bom, e assim a gente finaliza a aula de hoje. Então, como sempre, eu tenho aqui no final da aula exercícios para que vocês façam, né? Então, quem tiver aí é só ler o QR Code, e quem não tiver o scan aí no celular, copia aqui o link, né? Vocês vão ser direcionados aqui para um formulário no Google, vou responder aí 3 perguntas, não precisam enviar para mim por e-mail, já vem automaticamente, é só preencher e clicar no botão enviar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, trocar ideia? Eu estou à disposição de vocês agora.